Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. E, meus irmãos, damos prosseguimento ao nosso recolhimento, ao nosso retiro. Hoje já estamos adentrando, daqui a pouquinho, o nosso tríduo pascal. Essa meditação está acontecendo às vésperas, o comecinho dessa tarde de Quinta-feira Santa. Precisamente esse dia tão particular que vamos adentrando, começando os grandes mistérios da nossa redenção, quinta, sexta, sábado, combinando com a grande celebração, com a grande festa do sábado à noite, da Vigília Pascal, do domingo de Páscoa. Isso que, ao longo não só dessa semana, mas ao longo da Quaresma, de certa forma, vamos nos preparando para esse grande momento. Particularmente os últimos dias, essas últimas celebrações. Hoje estamos com a quinta meditação do nosso retiro. E agora vamos percorrendo esse caminho que nos fazia recordar um pouquinho a necessidade de ter diante dos olhos essa tríplice dimensão que a Quaresma sempre coloca diante do nosso coração: a oração, a esmola, a penitência, tão necessários nesse tempo. Agora, tendo visto até aqui esses aspectos tão necessários, damos prosseguimento ao nosso aprofundamento, à nossa meditação, agora chegando sim aos mistérios deste tempo, deste tríduo pascal. Como havia comentado lá no início do nosso retiro, nós faríamos em duas partes, claro que sem dúvida interligadas, mas em duas partes. No primeiro momento, essa tomada de consciência do que até aqui a Quaresma nos ia pedindo, e agora com as meditações que são mais cedo, que são na parte hoje, meio-dia, e amanhã e sábado pela manhã, às 6 da manhã, essas meditações mais cedo, mais no início do dia, nos colocam diante daquilo que estamos para celebrar no dia. Hoje, particularmente, a Quinta-feira Santa tem esse sabor eucarístico que somos levados através da liturgia para o cenáculo, com Jesus, com os discípulos, o Senhor que se entrega na Eucaristia para permanecer conosco. Passo a ler o Evangelho de São João, capítulo 13, o Evangelho que a liturgia propõe para essa missa vespertina, a missa da ceia do Senhor. Diz o Evangelho: antes da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer?
Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Pois bem, meus irmãos, nós lemos o Evangelho desta quinta-feira, o Evangelho que a liturgia coloca a nossa meditação, precisamente essa dupla dimensão que a liturgia nos quer fazer presente neste dia. Em primeiro lugar, a instituição da Eucaristia, e junto com a instituição da Eucaristia, a instituição também do sacerdócio. Jesus, vamos vendo hoje, precisamente no tema da nossa meditação, a vida eucarística, essa comunhão que Deus quer estabelecer conosco, através dessa Eucaristia diária, constante, permanente, essa ação de graças pela presença do Senhor entre nós, que se torna sacramento, que faz-se presente e alimenta a nossa alma. Por outro lado, há essa dimensão, segundo aspecto desta celebração, é também o serviço, o lavatório de pés, esse amar como eu vos amei. Ontem, particularmente, nós meditávamos na nossa quarta meditação, a caridade, que se desdobra o amor que recebemos, se desdobra no carinho com os demais, se desdobra na relação com os nossos irmãos, essa amizade social, particularmente a campanha da fraternidade desse ano, também nos fazia recordar. Apenas um comentário sobre o Evangelho, como temos feito em todas as meditações, apenas uma breve explicação, breves linhas sobre o Evangelho desta celebração. É a Eucaristia pão vivo que dá aos homens a vida eterna. É o memorial da morte de Cristo, é seu corpo dado. Em sacrifício, é seu sangue derramado, em remissão dos pecados. Nutridos com o corpo de Cristo, aspergidos e lavados com seu sangue, podem os homens suportar as asperezas da viagem terrena, passar da escravidão do pecado à liberdade dos filhos de Deus, da penosa travessia do deserto à terra prometida, a casa do Pai. Como bem o sabemos, esta celebração, a Quinta-feira Santa, nos coloca diante desse início das celebrações pascais, aquela Páscoa derradeira que Jesus é entregue e morre pelos nossos pecados. Esse novo Cordeiro, não o Cordeiro Pascal, imolado todos os anos, mas o novo Cordeiro Pascal, imolado uma vez por todas, com a última ceia, Jesus está antecipando o seu sacrifício da cruz junto aos seus. Com os apóstolos reunidos, Jesus entrega o seu corpo como pão sacramental, através dos sinais sacramentais, o seu corpo entregue, o seu sangue derramado. Aquilo que será vivido no Calvário, Jesus o antecipa na Eucaristia, que celebra na última ceia com os seus. Uma história muito bonita, bem infantil, mas penso que ao nosso coração, que deseja fazer-se também criança, fazer-se pequenino, assim o Senhor nos pede para que possamos compreender e entrar no reino dos céus. Essa história me parece muito bonita, muito oportuna também, esse contexto eucarístico que estamos para celebrar. Passo a citá-la, a ler também aos senhores, e imagino que possa nos servir também como ilustração daquilo que estamos celebrando, que celebramos nas quintas-feiras santas de todos os anos litúrgicos. A instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio. Era uma vez o amor. Ele morava numa casa assoalhada de estrelas. Não havia luz, porque a luz é o próprio amor. Um dia, ele quis uma casa mais bonita para si e fez a terra. Na terra, fez a carne, e na carne soprou a vida, criando o homem.
Dentro do peito do homem construiu sua casa, pequenina, mas palpitante, irrequieta, insatisfeita como o próprio amor. E o amor foi morar no coração do homem. Mas o homem ficou com inveja do amor e o expulsou de dentro de si. Ele queria só para si a felicidade do amor. E o homem começou a encher seu coração com todos os amores da terra. Buscou prazeres, riquezas, honras. Entretanto, ainda continuava vazio. Triste, ele derramava suor para ganhar o pão, pois sempre tinha fome. Inconformado, o amor vestiu-se de carne e veio morar junto com o homem. Mas o homem não o reconheceu e o pregou numa cruz. E continuou a derramar o suor para ganhar comida. O amor, então, teve uma ideia. Vestiu-se de comida, disfarçou-se de pão e ficou quietinho. Quando o homem faminto ingeriu a comida, o amor voltou à sua casa e o coração do homem encheu-se de felicidade. Pois bem, essa pequena história, essa breve história, nos faz recordar também esse plano amoroso de Deus, que quer permanecer entre nós e, o querendo, o faz. Jesus, que, tendo convivido com os seus apóstolos, essa história parece nos contar de modo alegórico esse plano de permanecer, de estar conosco, de caminhar ao nosso lado, de ser sinal sacramental entre nós, a sua presença real, a sua presença eucarística, que está profundamente unida à missão da Igreja de perpetuar esse sacrifício, de tornar sempre presente, de fazer memorial dele, de recordar com a pregação, de nos colocar diante da contemplação desse mistério. A ponto, o Papa João Paulo II escreveu uma bela carta precisamente sobre esse tema, Eclésia, Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia, dizia o Papa João Paulo II no início dessa carta. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém em síntese o próprio núcleo do mistério da Igreja. É com alegria que ela experimenta de diversas maneiras a realização incessante desta promessa. Mateus 28:20. Eu estarei sempre convosco, até ao fim do mundo. Mas na Sagrada Eucaristia, pela conversão do pão e do vinho, no corpo e no sangue do Senhor, goza desta presença com uma intensidade sem par. Desde o Pentecostes, quando a Igreja, o povo da Nova Aliança, iniciou a sua peregrinação para a Pátria Celeste, este sacramento divino foi ritmando os seus dias, encheu-os de consoladora esperança. A Igreja vive da Eucaristia, porque não só confecciona a Eucaristia com as suas celebrações, com a Santa Missa, mas porque é a Eucaristia, precisamente, que edifica a Igreja, que dá sustento, que a modela, que a faz existir para a eternidade. É a Eucaristia que diariamente nos recorda no sacrifício eucarístico, no sacrifício da cruz, no sacrifício do Calvário, que nós fomos comprados de novo para Deus e pertencemos a Ele. A Igreja, apesar de olhar nos pecados dos seus membros, as misérias que ainda marcam a nossa caminhada, a Igreja santa, una, santa, a Igreja continua apresentando ao Senhor o sacrifício único, o sacrifício permanente, o sacrifício irrepetível do seu Senhor. Jesus que entrega-se pela Eucaristia. E a Igreja, Jesus que entrega-se pela Igreja. Jesus que na Eucaristia torna presente permanentemente esse estarei convosco
até o fim dos tempos. Assim, Jesus caminha conosco. Assim, Jesus está ao nosso lado. O Concílio Vaticano II, especialmente em 2 documentos, a Lumen Gentium e na Presbyterorum Ordinis, nos faz recordar também a importância para a Igreja do sacramento eucarístico. Né? Em Lumen Gentium 11, chega a afirmar que o sacrifício eucarístico é fonte e centro de toda a vida cristã. Com efeito, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa e o pão vivo que dá aos homens a vida mediante a sua carne, vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. Há um belo hino eucarístico, composto por São Tomás de Aquino, chamado Adoro te devote, esse hino profundamente adorador, né, que nos leva à contemplação e à oração diante da Santíssima Eucaristia. A terceira estrofe, ele diz assim: In cruce latebat sola deitas, atic late simulat humanitas, ambo tamen credens atque confitens, peto quod petivit latro penitens. Na cruz estava oculta somente a vossa divindade. Mas aqui na Eucaristia, oculta-se também a vossa humanidade. Eu, contudo, crendo e professando ambas, divindade e humanidade, peço aquilo que pediu o ladrão arrependido. Diante da Eucaristia, diante dos sinais, dos véus sacramentais, do pão e do vinho, olhamos o pão, olhamos o vinho, as aparências permanecem, mas Jesus transforma aquilo que os nossos olhos, por si, não conseguem contemplar. Com os olhos da fé, nós nos damos conta de que as espécies eucarísticas não são um pão e um vinho, mas são precisamente o corpo e o sangue do Senhor. Apesar das aparências, é o Senhor que, com seu corpo, com sua alma, com sua divindade, torna-se presente, torna as espécies eucarísticas o seu corpo e o seu sangue. Jesus está presente realmente na Eucaristia. Por isso, depois das celebrações, que não só são abençoadas as oferendas, mas são consagradas. Depois, mesmo que as espécies eucarísticas não tenham sido totalmente distribuídas, a Igreja as conserva, guarda no local especial, faz ali o seu culto de adoração, mesmo fora da Santa Missa. Isso, meus irmãos, a Eucaristia é esse sinal, esse grande sinal do amor de Deus. Deus que caminha ao nosso lado, que continua, que permanece conosco nos nossos sacrários, a nos esperar, a nos aguardar a nossa visita, a alimentar a nossa alma, a preparar-nos para antegozar antecipadamente, já vivenciamos um pouco dessa alegria do céu a cada Eucaristia que recebemos. Isso já nos tem que fazer olhar para dentro do nosso coração, perguntando-nos como vivemos as nossas santas missas, como participamos a cada celebração eucarística, a cada Santa Missa que frequentamos, que estamos nas fileiras dos nossos bancos, das nossas assembleias, como participamos desse sacrifício, como deixamos que o Senhor também nos fale, que o Senhor possa transformar o nosso coração, como vamos nos dando conta de que ali não está um pedaço de pão a mais, mas é o próprio Senhor que se faz presente, que está sobre o altar, que quer alimentar a minha alma com a sua presença. Isso, por si só, já nos deveria falar muito nessa preparação próxima da Santa Missa que deveríamos fazer, que muitas vezes negligenciamos. Essa ação de graças após a Eucaristia recebida, que deveríamos dedicar um tempo para agradecer a Deus, para, tendo o Senhor no nosso coração, tendo o Senhor no nosso corpo, tendo o Senhor na nossa alma, agradecer ao Senhor
essa oportunidade de recebê-lo sacramentalmente, mas que tantas vezes as ocupações, as preocupações, a missa que demorou um pouco mais, e eu tenho que correr para os meus próximos compromissos, não sei. Também muitas vezes negligenciamos a nossa ação de graças. Quantos propósitos podemos tirar dessa Quinta-feira Santa, em que vamos com Jesus ao cenáculo, uma melhor preparação, uma melhor ação de graças, uma recordação durante o dia da Eucaristia que recebi, a jaculatória de dizer ao Senhor que naquele momento, ao receber a Eucaristia, estamos participando do momento mais importante do nosso dia. Quantas coisas poderíamos também agora nos comprometer a viver, a vivenciar ao lado do Senhor, a viver e colocar presente na nossa caminhada cristã. Diz a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Essa realidade eucarística que, como mencionava, antecipa o Calvário na Santa Missa, na última ceia, a primeira Santa Missa celebrada, na Santa Missa celebrada, na qual nós fazemos memória das vezes que partimos o pão consagrado. Ali estamos antecipando o sacrifício da Sexta-feira Santa. Jesus antecipa essa entrega, o Cordeiro Pascal, o novo Cordeiro Pascal, entregue pela remissão dos pecados. Quem come minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu nele, disse o próprio Senhor. Vive em mim e eu vivo nele. Santo Agostinho, falando sobre a Eucaristia, nos diz que eu sou o alimento dos fortes, cresce e me comerás, não para me transformar em ti, mas para te transformares em mim. Nas suas confissões, Santo Agostinho nos ensina, nos faz recordar essa verdade. Não somos nós que estamos processando e transformando o alimento que recebemos em nós. Na Eucaristia é o contrário. Somos nós que nos transformamos no alimento. Somos nós que a cada Eucaristia nos transformamos um pouquinho mais em Jesus e queremos com mais frequência e com mais força ser ainda mais semelhantes a Ele. Nosso coração entregue ao Senhor na nossa vida e a nossa alma entregues a Jesus. Deixar-nos modelar como a Igreja vive da Eucaristia, a nossa alma precisa também alimentar-se dela. Deixar que esse alimento espiritual edifique o nosso coração, prepare-nos para as alegrias do céu. Daí se segue, diz Santo Tomás, que o efeito próprio deste sacramento é a transformação do homem em Cristo, de maneira a poder dizer, vivo eu, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Poderíamos nos perguntar, mas diante de tudo isso, o que mais poderíamos esperar e aguardar dessa Eucaristia que recebemos? É verdade que a Eucaristia, em primeiro lugar, nos quer preparar e nos assemelhar a Jesus. Mas por conta dessa semelhança, o Senhor, pela Eucaristia, nos leva a uma missão. Sermos portadores de Cristo, sacrários vivos, enquanto caminhamos na nossa comunidade, enquanto percorremos as ruas, as fileiras das nossas frentes de batalhas cotidianas, nos nossos trabalhos, nas nossas circunstâncias de convivência com os demais. Ali, o Senhor espera poder ser levado, Somos portadores de Jesus quando o recebemos na Eucaristia. E, diante disso, vale a nossa consideração essas palavras de São João Crisóstomo. Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm que vestir, nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. Aquele que disse,
isto é o meu corpo, também afirmou: vistes-me com fome e não me destes de comer. E ainda, na medida em que o recusastes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o recusastes. De que serviria, afinal, adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro, se ele morre de fome na pessoa dos pobres? Primeiro dá de comer a quem tem fome, depois ornamenta a sua mesa com o que sobra. Palavras duras e comprometedoras de São João Crisóstomo. Essa missão que o Senhor nos dá de sermos outros Cristos no meio do mundo. Se o recebemos dele essa força para sermos verdadeiramente missionários, para verdadeiramente sermos testemunhas dele, para sermos os seus braços aonde quer que ele nos coloque, que ele nos plante, que ele nos envie. O Papa Francisco afirmou em certa ocasião que a resposta de Deus à fome mais profunda do coração humano, a fome de vida verdadeira, ele chama de Eucaristia. É a Eucaristia essa resposta de Deus aos nossos anseios de céu. Diz o Papa: a Eucaristia nos impele a um amor fortemente empenhado pelo próximo, porque não podemos compreendê-la realmente e viver seu significado se temos os corações fechados aos irmãos e irmãs, especialmente a quantos são pobres, sofredores, exaustos ou perdidos na vida. O que ontem nós víamos, particularmente quando meditávamos sobre a caridade, hoje nós vemos nessa festa do amor, nessa celebração do amor, que Jesus nos associa a Ele. Que o seu amor que vem em socorro da nossa humanidade ferida, que o seu amor derramado sobre os nossos corações se desdobra em caridade, também com os mais necessitados, também com aqueles com os quais nos deparamos na nossa caminhada. Ainda Santo Agostinho nos diz: tornem-se o que vocês comem. Vocês comem o corpo de Cristo, tornem-se corpo de Cristo. Bem, meus irmãos, há também um contraponto que nós precisamos ter presente. Além de celebrar hoje a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, que vale a pena relembrar os senhores, de fazer a oração deste dia também pelos nossos sacerdotes, também pelos ministros da igreja que o Senhor colocou de certa forma no nosso caminho. Se podemos também dirigir a esses sacerdotes algumas palavras de carinho, de gratidão, de agradecimento pelo seu sim, pela sua dedicação, pela sua entrega a Jesus. Não haveria Eucaristia se não houvesse o sacerdócio. Jesus quis a Eucaristia, quis permanecer conosco através da Eucaristia e por isso precisou dos sacerdotes. Depois será na tarde pascal, na tarde de Páscoa, que ele também dará a missão de perdoar os pecados, e com isso a igreja vai completando os sacramentos que Jesus quis para a sua igreja. Mas, em primeiro lugar, o sacerdote é aquele que nos traz a Eucaristia, que nos traz Jesus Eucarístico. Rezemos pelos nossos sacerdotes, dediquemos a eles também algumas linhas nesse dia. Penso que a nós nos há de ajudar muito também a gratidão dos senhores e principalmente, sobretudo, a oração dos senhores pela nossa fidelidade. Mas, diz também a carta aos Coríntios, no capítulo 11, que esta Eucaristia comprometedora exige de nós um profundo exame de consciência. Temos o coração bem preparado para recebê-lo? Diz São Paulo, escrevendo aos Coríntios: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Bem, meus irmãos, essa segunda dimensão nos coloca também diante, portanto, do lavatório de pés. Jesus institui a Eucaristia, mas também nos dá, através do seu serviço, do seu exemplo, esse mandamento do amor, mandamento novo. Amai-vos como eu vos amei. Servir os demais, mas também o lavatório dos pés tem um significado de purificação. Jesus lava os pés, concede o perdão àqueles que recebem a Eucaristia, aqueles que vão receber a Eucaristia. Nós não podemos nos aproximar da mesa eucarística se não tivermos o coração bem preparado. Poderíamos dizer, talvez, somos indignos de receber o Senhor. Sim, é fato. E o seremos sempre. Não somos dignos, ou melhor, não somos merecedores de tamanho dom, de tamanho amor. Não somos. Mas Jesus vem ser remédio de imortalidade. A Eucaristia vem em socorro da nossa fraqueza para nos alimentar, para nos fortificar. É necessário, claro, não tenhamos pecados graves, não tenhamos pecados mortais na nossa alma. E se o tivermos, procurarmos uma confissão, limparmos o nosso coração, nos preparar. Não é essa indignidade que faz parte sempre da nossa alma, porque o pecado grave, esse sim nós podemos sanar com o perdão recebido no sacramento da penitência. Seremos indignos porque somos sempre muito pequenos diante do grande mistério eucarístico. Mas, diante dos pecados, claro, sem dúvida, busquemos uma confissão, busquemos limpar o nosso coração, reordenar a nossa casa, preparar-nos para receber o Senhor que vem à nossa alma e nos quer alimentar. Nisso, vale, penso, uma pequena consideração também sobre o sacramento da confissão. Os sacramentos, os efeitos espirituais, nos dias de número 1496, o sacramento da penitência, são a reconciliação com Deus, pela qual o penitente recupera a graça, a reconciliação com a Igreja, a remissão da pena eterna em que incorreu pelos pecados mortais, a remissão, ao menos em parte, das penas temporais, consequências do pecado, a paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual. Quantas vezes as nossas consciências também não se deixaram invadir por essa paz ao provar, ao experimentar o perdão de Deus, o perdão que Ele nos concedia através do sacramento da penitência. Por fim, o último efeito que nos conta o Catecismo, o acréscimo das forças espirituais para o combate cristão. Aqui está um ponto que penso que nos vale também a consideração. Muitas vezes, nas fileiras da confissão, no confessionário, nós escutamos as pessoas vão dizer, olha, padre, passei 3, 4, 5, 10 anos lutando contra esse pecado e hoje eu posso confessar, porque eu venci. Esse sacramento tem o efeito de nos ajudar a vencer, nos ajudar na luta. Não esperemos vencer os pecados, porque isso nunca chega, nós não conseguimos sozinhos. O sacramento nos quer dar também essa graça para a luta, nos fortificar diante dos enfrentamentos diários que temos de ter com as tentações. Ali está Jesus querendo nos ajudar. Buscar o sacramento da penitência também nos fortalece o coração nesses combates, nessa luta. Diz o número 1487. Quem peca ofende a honra de Deus e o seu amor, a sua própria dignidade de homem, chamado a ser filho de Deus, e o bem-estar espiritual da Igreja, da qual cada fiel deve ser pedra viva. Nosso pecado, que tem efeitos não só em nós, não só na nossa alma, que tem efeitos também, e por isso, por eles, pelos nossos pecados, Jesus sofre, Jesus se entrega, Jesus padece e continua a sofrer todas as vezes que nós deliberadamente assumimos e permitimos que o pecado entre na nossa alma. Jesus continua se entregando,
se entregando, morrendo, sofrendo pelos pecados que vamos cometendo. Nisso, precisamos pedir muito ao Senhor neste dia, esse dia tão particular, esse dia tão especial. A Quinta-feira Santa tem que iluminar o nosso coração com a certeza de que Deus nos quer conceder o seu perdão e de que Deus está ao nosso lado. Caminha conosco. Jesus não nos abandonou, permanece ao nosso lado, escondido nas aparências do pão e do vinho, para nos alimentar. Permito-me citar apenas duas estrofes da sequência que lemos, que meditamos na quinta-feira de Corpus Christi, sequência também atribuída a Santo Tomás de Aquino, e penso que poderia nos ajudar a fomentar, alimentar um pouco mais nossa devoção eucarística nesta Quinta-feira Santa. Diz Santo Tomás: Bom pastor, pão de verdade, tende de nós piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade e conduzei-nos ao Pai. Aos mortais, dando comida, dais também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.